que estuda a física quântica? Uma resposta simples para essa pergunta seria o seguinte, falar que a física quântica estuda os objetos pequenos, como elétrons, átomos, coisas desse tipo. Bom, mas aí você pode pensar o seguinte, mas e os objetos grandes, macroscópicos, como, por exemplo, um avião? Ele não é formado de átomos e moléculas? Ele também não é formado por essas partículas pequenas? Então, será que a gente pode usar a física quântica para estudar, por exemplo, o movimento de um avião? Nesse vídeo a gente vai mostrar que não é tão simples assim responder essa pergunta sobre o que estuda a mecânica quântica. A gente vai ver que não é tão simples traçar uma linha ali que delimita o objeto de estudo, quais são os objetos de estudo dessa teoria. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. Se você gosta desses temas, se inscreva no canal para ver os próximos vídeos que a gente vai postar. A física geral, a gente pode dizer que a física é uma teoria que estuda os fenômenos naturais, como, por exemplo, a queda dos corpos, a propagação do som, variações de temperatura. Esses fenômenos, todos esses que eu citei aqui, eles são perceptíveis, nós conseguimos perceber esses fenômenos através dos nossos sentidos. Eu consigo ver o movimento de queda de uma pedra, por exemplo, eu consigo escutar sons, então a gente consegue perceber as variações de temperatura. Então todos esses fenômenos que são estudados pela física, eles são também perceptíveis, nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos. Então, se a gente considerar que a física é uma teoria que começa a surgir ali no início do século XVII, as primeiras teorias da física, elas surgem para explicar, para tentar explicar justamente esses fenômenos que nós conseguimos perceber diretamente através dos nossos sentidos. Por exemplo, a mecânica clássica, a mecânica do Newton, ela vai tratar de objetos macroscópicos, como que uma bala de canhão, por exemplo, como é que funciona o movimento de uma bala de canhão? Quando ela é lançada, um lançamento de um projétil desse tipo, o que acontece com ela? Onde que ela vai estar em cada instante e tal? A gente a física do Newton também pode ser usada para estudar fenômenos celestes, que a gente também consegue observar, por exemplo, a Lua, as fases da Lua e coisas desse tipo. Então, essa física que surge ali no século XVII, XVIII, XIX, surge no século XVII, vai se desenvolvendo ali no século XVIII e XIX, ela contém teorias que a gente chama que a gente agrupa e classifica como física clássica, teorias da física clássica, que são basicamente a mecânica do Newton, a termodinâmica e o eletromagnetismo. E essas teorias, o objeto de estudo dessas teorias, a gente pode dizer que são fenômenos macroscópicos. Macroscópicos são fenômenos que a gente consegue perceber, a gente pode usar essa definição, fenômenos que a gente consegue perceber através dos nossos sentidos, diretamente através dos nossos sentidos. Acontece que com o desenvolvimento tecnológico, nós conseguimos perceber certos fenômenos que inicialmente, através dos sentidos, a gente não consegue perceber. Por exemplo, o movimento de um átomo. A gente não consegue enxergar um átomo. O olho humano não é capaz de perceber esse objeto. No entanto, num ambiente controlado, um ambiente experimental controlado, é possível sim registrar dados sobre o movimento de um átomo. Então, de certa forma, a gente consegue indiretamente perceber o movimento de um átomo, através de um aparato experimental. Isso só foi possível a partir de um certo desenvolvimento tecnológico. Então, algo como o movimento de um átomo, a gente pode dizer também que é um fenômeno, apesar da gente não conseguir enxergar ele diretamente, mas a gente consegue fazer um experimento e registrar dados sobre esse evento. Então, a gente pode chamar isso também de um fenômeno natural. Bom, acontece que quando os físicos começaram a estudar os fenômenos associados a essas coisas pequenas, como átomos, moléculas, elétrons, isso começou a ser estudado assim, de forma mais sistemática no início do século XX. Então, quando os físicos começaram a estudar, a fazer experimentos sobre esses fenômenos que envolvem objetos microscópicos, eles começaram a perceber que o comportamento desses objetos era muito diferente do comportamento dos objetos macroscópicos, como uma bola de futebol, um avião, um carro. Então, o elétron, o comportamento dele era muito diferente. Então, o comportamento de um elétron, por exemplo, não respeita as mesmas regras, as mesmas leis que regem, que regulam, ali, que de certa forma nos permitem entender o movimento de um avião, por exemplo.
Então o avião, é como se o avião, esse fenômeno, né, o movimento de um avião, ou o movimento de uma bola de futebol, o movimento da queda de uma pedra, o movimento da Lua em torno da Terra, né, todos esses movimentos que eu acabei de falar, né, todos esses fenômenos, é como se eles respeitassem certas leis. E essas leis são as leis da mecânica do Newton, a mecânica newtoniana. Agora, quando você pega um elétron e vai observar o comportamento dele, é claro que indiretamente, já que a gente não enxerga o elétron, né, mas se a gente consegue dados, né, de um movimento de um elétron de forma indireta, através de um experimento, a gente vai ver que esses dados eles não conseguem ser explicados usando a mesma teoria, né, a mesma teoria newtoniana. Então os físicos precisaram inventar uma nova teoria para explicar, para entender, né, o comportamento de elétrons e de átomos e de partículas desse tipo, né, partículas muito pequenas. E essa teoria, né, que nos permite explicar então esses objetos, o comportamento dos objetos microscópicos, é a mecânica quântica. E ela tem leis, regras que são diferentes das regras da mecânica clássica, da termodinâmica, né? Ela é uma nova teoria. Só para a gente pegar um exemplo assim, de como que o comportamento de um elétron ou de um átomo pode ser muito diferente, né, dos objetos macroscópicos, né? A gente pode considerar algo que é chamado de dualidade onda-partícula, que é uma propriedade desses objetos, né? Então, um elétron, por exemplo, ele, em certas situações experimentais, ele comporta como se ele fosse uma partícula, e em outras situações ele se comporta como se ele fosse uma onda. Isso é chamado de dualidade onda-partícula. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala sobre esse fenômeno da dualidade onda-partícula. Bom, então os objetos da mecânica quântica, eles têm propriedades, eles têm características que são bem particulares. Agora, é possível mostrar que essas características elas são também muito frágeis. Ou seja, se o objeto não estiver num ambiente muito controlado, ele não consegue exibir essas características, né? essas propriedades que são exclusivas da mecânica quântica. Então a gente pode dizer que os fenômenos quânticos mesmo, esses estranhos, tipo dualidade onda-partícula, emaranhamento, né, coisas famosas da mecânica quântica, eles só aparecem em ambientes muito controlados. Por isso que a gente não consegue ver no dia a dia ou em objetos macroscópicos a ocorrência desses fenômenos também, né? Então eles são restritos, eles são muito sutis, muito frágeis, e é preciso então você fazer um experimento muito cuidadoso para perceber essas propriedades. Então existem modelos matemáticos e experimentos que mostram que essas propriedades exclusivas da mecânica quântica, né, quando um elétron, por exemplo, interage com o ambiente, quando ele é submetido quando ele está numa região de temperatura alta, por exemplo, ele perde essas propriedades quânticas, né, que são exclusivas da mecânica quântica, né? Então, essas coisas como superposição de estados, essas propriedades, né, emaranhamento, elas são muito frágeis. Então, a própria interação com o ambiente, né, certos modelos matemáticos e experimentos mostram que a própria interação com o ambiente faz com que essas propriedades tenham um tempo de vida muito curto, assim, elas decaem muito rapidamente, ou seja, elas deixam de existir muito rapidamente. Então, é essa fragilidade, né, das propriedades quânticas, né, que faz com que a mecânica quântica seja restrita a objetos muito pequenos que são estudados em situações muito específicas, né? Por isso que a gente não consegue enxergar fenômenos quânticos no dia a dia, né? Um objeto macroscópico, como uma cadeira ou um avião, né, voltando para a pergunta inicial, lá, se o avião, por que a gente não pode usar a mecânica quântica para descrever o movimento de um avião, já que ele é formado também por átomos e elétrons? É porque os átomos e elétrons naquela situação que compõem o avião, eles estão ali numa situação tão complexa que envolve muitas partículas, interação de muitas partículas, né? Eles estão também submetidos à interação com um ambiente muito complexo, né? Tudo que está em volta do avião, né? Todas as relações que o avião está, todas as coisas, né, que interagem com o avião, elas vão contribuir para a destruição dessas propriedades quânticas, né, que são muito frágeis e sobrevivem por um tempo muito curto. Então, por isso que a gente não consegue perceber as propriedades quânticas em objetos macroscópicos. Bom, então voltando para a pergunta, né, o que estuda a física quântica, a gente pode dizer que a física quântica estuda essas propriedades que são bem frágeis, bem sutis, né, dessas partículas, né, desses objetos como elétrons e átomos, esses objetos microscópicos, né. Então, em certas condições, a gente consegue perceber esses fenômenos, né? E esses fenômenos que são muito frágeis, né,
então a gente consegue perceber através de experimentos, mas nessas situações a gente consegue perceber que eles têm comportamento diferente do comportamento dos objetos macroscópicos. Então é necessário uma teoria para explicar isso. Essa teoria é a física quântica. Então a gente pode dizer que quanto maior é o objeto, mais difícil é observar propriedades quânticas do objeto, né? Então quanto maior ele é. Existem casos intermediários, né? Por exemplo, se você pensar que moléculas são feitas por átomos, então um átomo, você tem lá o comportamento quântico de um átomo, né? Então um átomo exibe essas características, você consegue colocar um átomo num estado emaranhado, ou o átomo ele pode, por exemplo, ter um comportamento dual, né, de onda e partícula. Se você tem dois átomos e você forma uma molécula, então, essa molécula ainda tem comportamento quântico? Sim, podemos dizer que sim. Uma molécula com dois átomos ainda é um objeto bem pequeno, então dá para isolar esse objeto e observar o comportamento quântico dele. Agora, e quando a molécula fica maior, por exemplo, moléculas de 60 átomos? Ainda é possível, né? Tem uma molécula chamada fullereno, ela é composta por 60 átomos de carbono. Existem experimentos, né? Esse artigo que aparece aqui, ele é um artigo que foi feito por um grupo experimental em que eles conseguiram perceber uma espécie de dualidade. A gente pode dizer que eles usam um experimento parecido com o experimento de dupla fenda aqui, para perceber esse caráter dual de uma molécula grande, como o fullereno. Agora, para fazer esse experimento, existe uma dificuldade experimental enorme, que é esse objeto, ele tem que ser isolado, né? Ele tem que estar num ambiente muito controlado, porque como ele é formado por várias partículas, né? Ele é formado por vários átomos, a interação dele com o ambiente é muito destrutiva, e aí ele, interagindo com o ambiente, perderia suas propriedades quânticas rapidamente. Bom, as propriedades quânticas então são frágeis e difíceis de perceber, mas apesar disso, né, elas têm consequências importantes, né? Por exemplo, a estabilidade de um átomo é explicada através da mecânica quântica, né? Então a estabilidade de um átomo, de certa forma, é um fenômeno quântico, é um fenômeno essencial para a existência de todas as coisas. Então, é difícil ver essas propriedades exclusivas da mecânica quântica, né? É difícil ver, pensando numa observação direta, né? Através dos nossos sentidos. Mas, através de experimentos, a gente consegue perceber que o universo é mais complicado do que os nossos sentidos nos mostram, né? Então, essas propriedades exclusivas ali da mecânica quântica, né? Apesar de frágeis e sutis, elas, no final das contas, também garantem a existência do universo, de certa forma, né? Pelo menos é isso que nossa teoria atual, né, parece nos mostrar.